Fala pessoal, tô começando aqui uma nova série aqui no canal, que vai ser série de jogos no servidor. Eu tô aqui com um irmão meu que é gamer também. Nem sei onde que ele tá mais. Já sumiu aqui. Vai no lobby. Só que ele tá sem skin, não conseguiu pôr a skin dele. Tá dando BO aqui no launcher dele. Daí nós também gravamos uma série no canal dele, do Skyblock. Eu deixo o link na descrição do vídeo, o link do canal dele. E esse jogo que nós tá jogando hoje é Ovelhando. Tem que catar a ovelha dos inimigos e pegar pra você. É isso que nós vamos fazer isso pra ganhar. Eu gravei outro vídeo, só que deu merda aqui na gravação e acabei perdendo ele, mas nós ganhamos, nós pegou as ovelhas de todos os outros participantes. Tinha até gente chamando nós de hacker, nosso grupo, que é 4 pessoas. Um trouxa morrendo aqui. Ai, vai. Aqui é do lado já tem um aqui, ó. Então vai no vermelho, tô no vermelho. Ai, você tropicou e caiu. Tem tiazinha aqui querendo catar o... Tem um vermelho aqui atacando nós. Eles pegaram. Não consegui pegar nenhuma ovelha, velho. Conseguiu pegar uma ovelha nossa? Nossa, tava com tanta sorte na outra partida. Eu vou lá na outra equipe aqui do lado. Matei. Ele pegou nossa ovelha, eu bati nele e peguei. Tá com bug aqui na minha tela, nós tá com quantas ovelhas? Rapaz, corre, que tem nego correndo atrás de mim, corre. Nossa, nosso time tá com 3 ovelhas só, mano. Ó, tem nego correndo com a nossa ovelha. É o vermelho. É, a outra vez que nós tava jogando, nós pegou... Aham. Acho que peguei uma. Ai. Ah, todo mundo tá roubando agora nossa ovelha. Tá nada, roubei uma agora. Corre. Ah, pegaram minha ovelha, velho. Vou ter que ir lá no... Ó o verde. Tô matando os caras aqui geral, né? Os caras estão aqui no nosso... Nós tá sendo arrebentado, velho. Ó um verde aqui querendo... Uma Blade aqui. Ali, ó. Cadê você? Na outra vez nós tava ganhando. O verde tá... Eles estão no arqueiro aqui. Pera aí, deixa eu arrumar minha tela aqui. Ele derrubou mais um. É isso. Arrumei minha tela. Aqui o vermelho, velho. Nós tá perdendo, velho. Nós tava ganhando tão bonito. Ah, vou lá roubar da outra equipe. Fica cuidando aí. Como você tá eu aqui, não dá? Vou lá roubar no verde. Ó, vou chamar os caras pra defender, mano. Eu tô sozinho aqui, ninguém tá ajudando. Precisa de alguém defendendo aí, Pedro. Só eu, tô sozinho aqui. Mas já chegou um aqui, ó, não dá.
Eu quero ver aqui com a espada de ferro. Ai, laguei, laguei. Ai, consegui pegar uma ovelha, parece. Dois Peguei. veio, roubou. Mas tinha que ficar uns 4 protegendo. Ai, caiu, velho. Você roubou um? Eu consegui roubar um, cheguei a metade do caminho, a porcaria da ovelha caiu. Ah, já roubaram todas as ovelhas da verde. Ai, vamos matar todo mundo. Nossa, nós tá com uma ovelha só, velho. Ainda tá bugado no chão. Vou defender, mano. Tem um camper lixo ali, eu tô indo no negócio. Fica cuidando aí que eu vou atacar o vermelho aqui. Tem que tacar o azul, velho. Já roubaram. Aí eu perdi. Pô, fazer cuidado, os vermelhos e os azuis estão vindo aqui roubar. Aí, consegui trazer mais uma, vou lá buscar mais outra. Fica cuidando aí, Pedro. Roubaram outro. Tá, você e quantos aí? Ela tá roubando essa ovelha. Tô sozinho que roubaram essa ovelha. Tamo com uma só, vai. Eu peguei. Ai, caralho. Cadê? Ele tá com duas. Ah, e uma os caras já deram o pé. Com raiva do vermelho, mano. Ataca não, cuida lá. Não, tô defendendo. Tô com Porque a equipe vermelha tem mais, velho. Tem um mais do caramba, não. Eu tô até é bom você entender os pés. Ai, caiu a minha. Ai, que da égua. Nossa, velho, na outra partida tava tão legal, velho. A gente tava ganhando todas. Você vamos no vermelho ou no azul? Aí, matei. A próxima você escolhe. Conseguiu pegar uma aí? Eu consegui pegar uma, mas já tomaram de Eu mim. na cabeça, mas você acordou na saída? É amarelo, rapaz. Não, eu sei, mas que bioma? Ele tá no bioma daquela terra chuva parecendo merda. Nossa, velho, agora eles pegaram um tanto de ovelha e estão cuidando aqui agora. Ah, não. Eu vou ir nesse bioma de clay aqui que tem uns os caras aqui. Ai, ai, ai. Filha da puta. Desculpa pra viada aí, pessoal. Tô indo lá no azul buscar as ovelhas do azul. Peguei mais um. Boa, estamos em segundo. Nossa, os caras aqui é bom, velho. Nossa. Aí matei o cara assim, ó. Você que tá aqui? Tanto lugar pra largar, foi largar logo aqui no bagulho. É no bioma de clay. Vai no azul. Nossa, velho. Eu lago, velho, quando chego lá, doido. Não vai perder feio desses azul. Era eles defendendo aqui nosso time. Não, não era você. Eu e a Gabi. Olha um verde aí. Liquida ele, liquida ele. A Gabi falou assim, boa. Aí, porque morreu. Porque eu sou boa. Eu sou boa. Vou malocar esses verdes. Ah, mano, tô sozinho aqui. Cuida aí. Nossa, tá atacando. Verde nem ovelha tem mais. Eu tava com essa Nossa, espada velho. de madeira e o cara que não de ferro ainda eu ganhei, mano. Olha o vermelho vindo pra nossa ilha. Ó, né, tá em segundo lugar. Vamos pelo menos continuar em segundo. Ah, De rapaz. novo, mano. Quase roubei seu kill. Olha lá um verde, olha um verde, olha um verde. Olha um verde. Ah, cadê?
Aí, consegui tirar a ovelha dele, pelo menos. Olha o verde atrás de você, Pedro. Conseguiu tirar pelo menos a ovelha dele? Uhum. Então tá bom. Caso que eu bati nele quando eu fui ver ele não tava. Ele já quando eu tava conhecendo. Esse aqui é o Pedro. Turning BR aqui, ó. Tá mal lagadão aqui, mais lagado do que eu, não sei. Mano, eu queria dar barra turbo salto, né? Eu tô só sentindo a defesa, mano. Ah, eu tô aqui, ó. Você também tá defendendo? Tô. Eu vou lá tentar atacar. Não, fica aqui, vamos tentar segurar o jogo agora. Todo mundo tá atacando. O vermelho já tá morto, o verde já foi. Olha, você fica de um lado e fica do outro. No meio a gente vê. Pô, esse flash tem do nosso time é foda lá. Se você ver no chat, é só ele que tá matando os malucos. E ó, hein. Ó o azul lá também. É, o Clash que também. Olha, ele matou um monte de vezes esse puto. É, mas não pegou nenhuma ovelha esse filho da puta. Aqui ó, azul, Pedro, corre azul aqui ó. Ah, Perdendo. perdão. E pessoal, esse foi o jogo. E não sei porque eu vim parar nesse lobby estranho aqui, mas... Nossa, foi igual que o fobia do jogo. Travou em mínimo, velho. Bagulho louco. Cabuloso. Eu tô jogando numa versão mais anterior, não sei se vocês estão vendo aqui. Não 1.7.2. Porque esse servidor aqui só existe pra 1.7.2 e é só no launcher deles. Então esse servidor vai ser bem difícil vocês conseguirem jogar neles, que é do Land Wars, parece. Craftland. Vou deixar Vou ver se eu consigo deixar o IP do servidor dele aí também. aqui do Launch. Daí também tem essa série que vai eu acho que vai ficar frequente no canal. E do Tropicraft eu tô querendo, mas é mais futuramente entrar com uma série survival, mas não tô conseguindo entrar com o meu Minecraft pirata no Minecraft do